E falando para a turma dos 60 mais, quais são os exercícios mais indicados? Exercícios que trabalhem força, agilidade, coordenação e velocidade. Você trabalhar força não te garante que você não vai cair. Os exercícios mais importantes para poder fazer um trabalho de equilíbrio de fato, sabe? Dando risada porque caiu minha ficha agora. Eu fiz yoga desde 5 anos, mas eu era bem mais novo. É você conhecer o seu próprio corpo, saber quais são os seus limites. Olá pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Longevidade Cast, o seu canal de longevidade saudável no YouTube, Spotify e Instagram. Hoje vamos falar sobre um tema que eu reputo muito interessante, que pode servir como alerta para quem, de alguma forma, utiliza academia de ginástica, estude Pilates, e tem a ver com a questão de saúde física voltada para evitar prejuízos e traumas. O que nós vamos falar mesmo, Dato? Esse tema, Arnaldo, que você já começou aí a sinalizar, muito importante. A gente estava precisando até abordar isso, porque hoje se fala muito de fazer exercício, né? Todo mundo está focado nisso, porque a gente sabe que é muito bom e todos os pesquisadores, médicos e tal, estão recomendando muito, cada vez mais, é verdade. Mas aí surge a preocupação, né? Quais são os riscos envolvidos? Quais são as questões que podem ser evitadas para que o benefício não vire em prejuízo, né? Então, é em cima disso que a gente está precisando tirar algumas dúvidas, levar boa informação para o pessoal que acompanha a gente aqui no Longevidade Cast, né, Arnaldo? Isso tem a ver com a nossa experiência pessoal, né? Nós fazemos academia, estudo de Pilates, e a gente sabe como que essas coisas acabam trazendo algumas dificuldades caso você não tenha bom monitoramento sobre essa questão. Exatamente. Isso é uma coisa que a gente até me incomoda um pouco, né? Frequentando a academia, você frequenta e eu frequento, a gente foi rato, é rato de academia de alguma forma. É musculação, é pilates, etc. Mas no caso da musculação, me incomoda muito notar que, às vezes, o acompanhamento profissional não está muito legal. Ele está meio relaxado, poderia ser melhor e deixam pessoas. Eu tenho presenciado isso, gente fazendo coisa errada e tal. Às vezes a gente chama a atenção do professor, o professor chama a atenção do ir lá acudir aquele aluno, aquela pessoa e tal. E se é idoso, então, a preocupação é mesmo, que é o nosso negócio, né? É em cima dos 60 mais, é aí a coisa. Exatamente. A gente precisa ter mais atenção. Então, quais são os riscos? Quais são as situações que devem ser evitadas? Que riscos corremos? Quais são os perigos dentro do Isso. ambiente desse de ginástica? Se você não tem, a nossa prática mostra. Se você está muito bem acompanhado individualmente, você tem um profissional bom, de confiança que está ali, tudo bem. Aí você tem uma tranquilidade adicional. Falou a coisa certa, profissional. Para a gente é usuário, mas nós não somos experts. Exato. Mas para isso convidamos hoje e que nos honra muito a presença da doutora Silvânia Leal. Ela tem um currículo de peso. Eu até anotei aqui algumas coisas, mas uma parte do currículo dela. Ela é doutora em enfermagem e biociências pela Universidade Federal do Estado do Rio de Janeiro, mestre em ciência da motricidade humana pela Universidade Castelo Branco, osteopata pela Escola Brasileira de Osteopatia e Terapia Manual, entre outras formações, né? Acumula diversos cursos de extensão e capacitação profissional nas áreas de fisioterapia, inclusive nas áreas de envelhecimento, educação em saúde e reabilitação funcional. Pesquisadora e membro do Laboratório de Biociências da Motricidade Humana da Unirio, e em Brasília, ela é coordenadora da clínica Renove Físio e do estúdio SL de Fisioterapia e Saúde. Ou seja, ela é prata da casa, né? E eu quero passar a palavra para ela, mas já quero engatar uma pergunta, que é mais ou menos o seguinte: exercícios físicos aeróbicos e anaeróbicos, quais as finalidades e diferenças? Mas se apresente primeiro, por favor. Muito obrigada, prazer estar aqui com vocês. Sou Silvânia Leal, eu sou formada em Educação Física e Fisioterapia e atualmente eu trabalho muito na parte da reabilitação, tanto com a parte da osteopatia quanto com a parte de orientação com relação à prática de exercícios físicos, né? Tanto para pessoas com mais de 60 anos, quanto também para atletas, adultos, crianças, enfim. A clínica a gente atende um público bastante diversificado. Mas
terceira idade é uma área que a gente precisa dedicar muito e ter muito cuidado, né? E nesse conteúdo, eu acho que falar um pouco do exercício físico que está sendo muito estimulado para as pessoas com mais de 60 anos, que é realmente importante, Isso. requer algumas atenções. Porque hoje em dia a gente se fala muito em fazer exercício, mas a gente tem que lembrar de um fator que é bastante sério. Exercício é como uma medicação. Em excesso também prejudica. Claro. Então, tudo em excesso, até água, é prejudicial. O exercício não é diferente. Então, assim, não é simplesmente fazer exercício físico. É saber quando fazer o exercício, para que fazer o exercício, qual é o objetivo que se quer atingir com aquele exercício. Existe uma diferença entre exercício físico e atividade física. Só que nós temos que lembrar que todos eles vão trabalhar com um movimento específico. O corpo humano é o instrumento de trabalho e o movimento é um instrumento que vai se realizar aquela prática. Seja ela um exercício físico, seja uma atividade física. Então, primeiro, o que é atividade física? São todas as atividades que a gente faz no dia a dia. Caminhar até a padaria, até um supermercado, lavar uma louça, lavar uma roupa. São as atividades funcionais que a gente precisa para o dia a dia, né? O exercício físico já é algo mais estruturado. Ele tem que ser planejado, ele tem que ser sistematizado e ele tem que ter as valências físicas a serem trabalhadas. Essas valências físicas a serem trabalhadas, ela requer um tempo para ser executado. Ela requer uma sobrecarga para ser executada. Então, aí a gente tem, dentre as valências físicas para ser trabalhada, força, resistência, potência, velocidade, agilidade, ritmo, coordenação. Essas são as valências físicas que podem ser trabalhadas tanto no exercício aeróbico quanto no exercício anaeróbico. O que é o exercício aeróbico? É aquele exercício que ele tem como maior objetivo trabalhar a parte circulatória de uma forma mais rápida. Então, é aquele exercício que a demanda de oxigênio ela vem mais rápida porque eu preciso de um oxigênio para poder executar a atividade. Então, geralmente, são exercícios que a gente demanda uma maior capacidade respiratória, uma capacidade circulatória mais alta. E a gente tem os exercícios anaeróbicos, que são os exercícios em que o motor primário para se fazer o gasto energético daquele exercício é o ATP, que é uma síntese de uma substância que está agregada no nosso músculo, como o glicogênio muscular, que é uma resposta mais rápida, assim como também no nosso fígado, existe no nosso sistema muscular, no nosso cérebro, no nosso organismo. Ele vai retirar ali, quando a gente precisa de um ATP, de um processo mais rápido de síntese, ele vai tirar dessas estruturas. Então, qual é a nossa diferença de exercício aeróbico e exercício anaeróbico? Exercício aeróbico, exercícios mais rápidos, que são as caminhadas, mais velocidade, mais intensidade, né? Mais intensidade. E os exercícios anaeróbicos dependem mais de força. Silvânia, acho que vale como um bom aperitivo, né, Arnaldo? Isso aí, você deu um bom aperitivo, já trouxe um panorama bom do que está por vir. Então, falando aqui para você que está nos acompanhando aqui, neste episódio 40, né? Estamos chegando ao episódio 40, segundo ano de atividade Longevidade Cast. Você não perde por esperar e ao contrário. Peço que acompanhe o episódio até o fim, vá até o final do vídeo, porque tem muita informação e nós vamos explorar bastante aqui a nossa convidada, fazendo um bocado de perguntas, trazendo temas de interesse, coisas palpitantes, coisas que estão aí no mundo atual, né? E para a gente esclarecer, de maneira que a gente tenha cada vez mais segurança para praticar atividade física, porque todos precisamos praticar atividade, praticar exercício, tal como você falou. E é isso mesmo, é aí que está a saúde, a vitalidade, a atividade, a autonomia, etc. Mas vamos também devagar com a louça e com boa orientação, né? Eu vou engatilhar aqui para voltar para você, Silvânia, perguntando sobre a questão do parecer médico, não é? A avaliação médica. Parece que isso deveria acontecer sempre para quem vai começar num relacionamento com uma clínica, uma entidade dessa de prestação de atividade física, de serviço de atividade física e tal.
mas não sei, até queria para provocar isso. Como é que você vê a importância e se efetivamente é uma obrigatoriedade e como é que você vê esse caso aí da avaliação médica? Eu acho que a gente tem que trabalhar com segurança. Então, se a gente for trabalhar com segurança com pessoas acima de 60 anos, mais do que nunca é importante passar realmente por uma avaliação médica. Essa avaliação médica não é simplesmente para poder te dar um atestado e falar, olha, vai lá, você pode estar apto para ir para academia. Não, porque geralmente o idoso ele já vem acompanhado com algumas comorbidades. Isso. Então, como que eu vou saber quais são as comorbidades que essa pessoa tem se eu não fizer uma boa anamnese? Infelizmente, hoje em dia, a gente não tem uma boa anamnese nas academias. A gente tem uma resposta de um questionário, Isso, né? isso. Que esse questionário, ele te resguarda por um dia. Porque ele te diz ali o que você tem naquele dia. Exato. E assim, ele não te verifica ali a tua pressão arterial naquele dia. De repente, você pode ter uma oscilação, né, de pressão. Enfim, então, para mim não é seguro. Então, a gente está falando de segurança. Segurança, para mim, não é seguro uma pessoa com mais de 60 anos iniciar uma atividade, um exercício físico planejado, sistematizado, sem passar por uma avaliação realmente criteriosa. E existe obrigatoriedade nesse sentido, sabe, no Brasil? Essa é uma dúvida que eu tenho. Então, existe o termo de consentimento, né? Então, assim, hoje em dia, nem todas as academias, ela obriga a te dar um atestado. Mas você tem que assinar um questionário que então, autorresponsabilidade. Então, está indo pela autorresponsabilidade. Infelizmente, eu acho que teria que ter uma fiscalização maior, eu tô sabe, achando nesse sentido. Estou achando que essa área tem algumas lacunas aí preocupantes, né? A gente vai falar sobre isso mais para frente aí. Eu acho que com certeza, essa é sabe, assim, Já na clínica, para fazer um tratamento clínico, né, sim. o que acaba acontecendo? Se você vai fazer um tratamento clínico por causa de você vai fazer um tratamento, então provavelmente você deve ter passado por um médico, e se você vai fazer pelo plano de saúde, não tem como, você tem que passar pelo médico realmente para a gente poder ter essa liberação. Então, assim, para mim, por segurança, o ideal é que sempre passe pelo médico. E falando para a turma dos 60 mais, que é o nosso, vamos dizer assim, carro-chefe, nosso público aqui, quais são os exercícios mais indicados e os menos indicados para esse público, entre os quais nós dois, não é isso? Então, exercícios mais indicados são exercícios que vão trabalhar a funcionalidade do idoso que vem perdendo ao longo do tempo e a gente às vezes não percebe. Então, assim, não é que a musculação é melhor que o pilates, que é melhor do que a hidroginástica. Não, a gente tem que ver quais são as valências físicas que precisa. Por isso que eu falei, assim, é importante a gente conhecer quais são essas valências físicas. O idoso precisa, às vezes, de equilíbrio para poder fazer o quê? Para se locomover. Ele precisa de equilíbrio. Na musculação, você vai conseguir trabalhar o equilíbrio? Depende de quem está prescrevendo o seu exercício. Exatamente. Entendeu? Porque se você não tem uma boa pessoa para prescrever o seu exercício, você vai sentar na máquina e vai fazer os exercícios na máquina. Exato. Isso não te gera equilíbrio. Né? Então, assim, você está fazendo musculação, mas para o objetivo de um bem-estar e de uma qualidade de vida melhor para o idoso, a valência física que você mais precisa, que é o equilíbrio, você não tem. Pois é. Mas eu tenho que ganhar força, porque na musculação eu vou ganhar força. Ok, você vai ganhar força, mas se você estiver em pé e precisar virar da sua pia para a sua cadeira para se sentar, você pode ficar tonto e cair porque você não tem essa agilidade nesse movimento. Não tem nenhum aparelho na musculação que vai te trabalhar isso. Agora, eu preciso ir para o Pilates para poder trabalhar equilíbrio? Não, você pode trabalhar o equilíbrio também na musculação, mas tudo vai depender do profissional que estiver lhe orientando. Então, o que eu diria, como exercícios importantes para a terceira idade? Exercícios que trabalhem força, agilidade, coordenação e velocidade. Isso é essencial. Onde você vai conseguir fazer isso? Vai conseguir fazer isso na musculação, se tiver uma boa orientação. Vai conseguir no Pilates, vai conseguir na hidroginástica. Óbvio que desenvolver mais a força com o objetivo de hipertrofia, porque o idoso está com uma perda de massa muscular, está começando a ter uma sarcopenia,
Neste caso, o objetivo maior, ele tem que ser o quê? A musculação. Porque eu preciso desenvolver mais rápido a força. Ah, não, mas eu não tô com tanta perda de massa muscular. Eu tô com mais perda de equilíbrio, eu tô com mais perda de velocidade, de mobilidade. Então, para onde eu vou? Eu vou para um Pilates, porque vai me atender melhor neste momento, entendeu? Então, na verdade, a gente tem que saber qual é o objetivo. Você Então, falou em velocidade, me chamou a atenção. Por que velocidade para os 60 mais? Em que sentido? velocidade de reação, de resposta de reação. Ação e reação. Então, o que que acontece? O idoso ele vai ficando mais lento. Então, isso também tem que ser trabalhado. Então, além de você trabalhar o equilíbrio e a força, você tem que trabalhar a velocidade dessa resposta. Por quê? De repente, é essa velocidade de reação que numa queda vai te ajudar. Entendeu? Às vezes você está subindo uma escada, você tem força para poder subir, mas você não tem a agilidade da resposta em agarrar, em pegar, em desequilibrar e se equilibrar novamente. Isso são atividades treináveis. Perfeito. Quando Bom. tropeçar, por exemplo, né? Quando tropeçar, Subir uma escada, a gente exatamente. tropeça, se não tiver essa velocidade. Exatamente. Então, essa velocidade de reação, às vezes, ela te prepara para isso, para essas É a pequenas. conhecida prontidão, né? A pessoa tem que estar pronta, tem que estar. Exatamente, Tem que exatamente. falando popular, tem que estar esperto. Esperto é a prontidão, a reação, né? Então é isso. Coroa esperto, coroa esperto. E aí a gente utiliza de exercícios muito simples, que são exercícios de propriocepção, que são exercícios onde a gente vai trabalhar justamente esse equilíbrio e desequilíbrio. Então você veja que assim, ó, é algo que dá para se treinar. Entendeu? Isso vai bater no cérebro aqui, exatamente, vai registrando a necessidade da própria Exatamente. resposta, né? Isso é legal. Esse trabalho de propriocepção, qual que é um dos objetivos? O objetivo primordial é trabalhar a parte do sistema nervoso central e a parte de vestibular, que é justamente essa resposta de reação que ela vai te dar. Então, a gente estimula, Olha aí. através do exercício, Esse a gente papo- estimula essa... E esse papo seu está me região. puxando aqui a pergunta que eu vou fazer, já conectando, você vê que as coisas vão assim, tem tudo a ver. Por exemplo, que é um conhecimento com um pouco mais de profundidade da fisiologia, do sistema neurológico, da resposta. Porque o que é que parece, assim, olhando assim, linhas gerais, um profissional que vai atuar orientando o exercício físico para idosos, por exemplo, deveria ter uma noção maior. Por exemplo, aí entra em campo a questão da gerontologia. Sim. Né? Aí eu estou aqui pensando com meus botões aqui, Uhum. essa história da gerontologia. Até que ponto, efetivamente, estão aqui perguntando, né, pela sua experiência, pelo seu conhecimento, até que ponto os profissionais deveriam deter um conhecimento mínimo necessário, obrigatório, de gerontologia para saber orientar, saber acudir direitinho, e se existe algum tipo de recomendação ou exigência nesse sentido no Brasil. Tá, então vamos por partes. Primeiro, Vamos. processo de formação. Na formação, tanto do educador físico quanto do fisioterapeuta, eles saem generalistas, tá? Certo. Só que dentro da grade curricular, tanto de uma área quanto da outra, Pode ir. a gente tem a disciplina Sim. na fisioterapia de gerontologia, na educação física de exercícios físicos voltados para a terceira idade. Então, existe já um conhecimento breve, tá? Mas assim, existe um conhecimento. Esses profissionais, quando eles saem para o mercado de trabalho, se eles quiserem trabalhar nessa área, eles já saem com uma noção do que é para poder É um trabalhar. currículo mínimo ali. Mínimo tem, exatamente. E aquela pessoa que se dedicou mais na faculdade, nas áreas de afinidade, Sim. né? Porque a gente tem dentro das graduações Aí isso. vai se É aprofundar. você descobrir o seu objetivo maior, o que mais Sim, te atraiu, sim, certo? sim, sim. E aí depois você vai para as especialidades. E aí na especialidade você vai aprofundar um pouco mais, no caso da gerontologia. Então, assim, é importante ter o conhecimento da gerontologia? É, porque a gente vai entender muito mais do que só prescrever o exercício. Na gerontologia, a gente vai conhecer quais são os processos biopsicofisiológicos que acontecem no processo de envelhecimento. Pois é. E que, às vezes, é muito importante você saber coisas básicas, mas que você tem que saber. Por exemplo,
Vou dar um exemplo bem prático. Uhum. Tem um paciente que foi ao médico, começou a tomar uma medicação, e essa medicação, ela tinha como um princípio ativo Uhum. dar uns tremores. Na terceira idade, um tremor, ele já está relacionado a uma doença de Alzheimer, a uma doença de envelhecimento, tá? Do sistema nervoso central. Exatamente. Mas eram episódios esporádicos que estavam acontecendo. Mas esse paciente já ficou extremamente preocupado. Então, assim, é você orientar no sentido de que, olha só, mas você está tomando alguma medicação diferente? Uhum. E aí ele falou, não, tô tomando tal medicação e tal, assim, conversa com seu médico, veja se não tem alguma resposta, vai no neurologista, vai... Então, assim, esse tipo de acontecimento é muito comum na terceira idade, porque acaba que tem muitos episódios, né? Assim, de tá buscando cada vez outros profissionais e a interação entre medicamento. Então, assim, na gerontologia a gente vê essa questão. Então, a gente vê essa questão no sentido de não vou sair expert em estar prescrevendo medicação para ninguém, nem sabendo os princípios ativos todos, mas a gente já sabe que, assim, olha, pode estar tendo algumas repercussões que não são necessariamente de uma doença. Então, vamos orientar qual profissional que ele deve procurar, que tipo de pergunta que deve fazer ao seu médico, né, para poder ver. Porque nesse caso, não era nenhuma doença senil. Nesse caso, na verdade, era só uma alteração medicamentosa, né? Entendeu? Mas que, assim, isso deixou a pessoa extremamente preocupada. Com isso, foi ficando desmotivado, foi ficando deprimido e achando que, assim, estou ficando mais velho do que eu já sou. Olha só como a idade está chegando mais rápido, porque até ontem não estava acontecendo nada disso, né? Então, você vê, é uma coisa simples, mas um conhecimento legal, que ajuda. Bem abordado. É só fechando, então, esse ponto. Então, quer dizer, não deve haver uma exigência de uma formação específica de gerontologia, não deve existir, mas sabendo que na formação desses profissionais, e tendo graduação, ele já tem uma noção básica e tal, e cabe ter cuidado, cabe ter atenção a isso. Né, e eu acho que, assim, à medida que o profissional ele vai se especializando cada vez mais para uma área, a tendência é para ele se tornar realmente um conhecedor do assunto, ele ter domínio de fato, é ele buscar realmente essas áreas, né, que comungam ali para o público que ele quer atender, né? É isso aí. Equilíbrio é tudo na vida, né? Equilíbrio é tudo na vida. Imagine se na área de atividade física, exercício físico também não é, né? E os excessos, Silvânia? Me conte, como a gente pode preveni-los? Como é que a gente pode já ter sinais de que a gente está extrapolando? E como que isso na sua prática diária tem aparecido? Então, aí vem aquela questão que a gente estava falando sobre a prescrição dos exercícios e a indicação de exercício, né? Cada vez mais se indica exercício. Então, tem que fazer exercício, tem que fazer exercício. Agora, como que a gente vai saber que está extrapolando? A gente tem 7 dias na semana. Se eu estou fazendo exercício 7 dias da semana e eu não tinha o hábito de fazer o exercício 7 dias da semana, e além disso, eu ainda faço atividades domésticas, eu ainda vou a um supermercado, é fato. Quando der mais ou menos aí uns 2, 3 meses que você está nessa rotina, vai começar a sentir dor onde você nem estava sentindo antes. E vai achar que é porque você está ficando mais velho. Na verdade, não é, porque está exagerando. Porque o nosso corpo precisa também de descansar. Descanso também é uma forma da gente ter melhor qualidade de vida, né? Então, assim, primeira coisa, se a pessoa nunca fez exercício físico, não comece a fazer exercício físico todos os dias. Tem que fazer pelo menos 2 vezes na semana, 3 vezes na semana, dando esses intervalos. Escolher o exercício que quer fazer de acordo com o prazer que você sente. Tem gente que não sente prazer em ir para uma academia. Tem gente que já mora sozinho. A academia acaba sendo muito isolado, certo? Então, essas pessoas, às vezes, precisam de uma atividade mais em grupo. Então,
para poder trabalhar não só a parte do exercício, como também a parte social. Então, vai lá, faz a sua parte numa hidroginástica, num pilates, para poder ter essa parte da socialização. Agora, se você está fazendo musculação, pilates, hidroginástica, yoga, caminhada, que horas que você está descansando? Que horas que você está realmente deixando o seu corpo relaxar, descansar? Isso é demais. Pode-se fazer todas essas atividades? Pode, desde que você esteja um planejamento. Então, qual vai ser o meu planejamento? Meu planejamento nos 7 dias da semana é: segunda eu vou fazer musculação, segunda e quinta. Na terça-feira eu vou fazer um yoga, que é uma aula mais de alongamento e relaxamento. Na quarta-feira eu vou fazer uma hidroginástica. E aí, quinta-feira eu vou estar fazendo a musculação, mas eu vou deixar sexta, sábado e domingo para eu poder estar descansando. Ou fazer uma caminhada no final de semana. Ok. Então, assim, esse planejamento ele tem que ser muito bem estruturado. E ele tem que ser conversado com o profissional que está lhe assistindo. Lembrar que, assim, além de você fazer os exercícios no dia a dia, se você ainda tem as suas atividades diárias, isso conta também como um desgaste físico. Então, se hoje eu vou no supermercado e vou ficar andando lá no supermercado 1h30, não dá para eu ir caminhar também mais 1 hora. Porque vai ser demais. Silvânia, E na musculação. Eu até vou encaixando aí, dentro disso que o Arnaldo perguntou, para pegar, assim, só um complemento da abordagem, ele falou do equilíbrio, da importância de você ter um balanceamento das coisas, né? Sim, sim. Fundamental. Porque eu tiro até por mim, eu acho que vale para todo mundo aqui, você tem dia que você está muito corrido, né? Então, essa inteligência que a gente precisa fazer, ou seja, de uma maneira que não crie um estresse em excesso, você não esteja se estressando. Em compensação, você tem do outro lado, não deixar de fazer aquela atividade, aquele programa que você precisaria fazer. Então, ou seja, tem que ter uma inteligência aí, porque o que é que acontece às vezes na prática? Isso aí acontece comigo também. Eu quero fazer aquele dia, é o dia de fazer atividade física, é o dia de ir para academia, eu vou lá, já fiz uma caminhada e tal, é o dia de eu fazer o exercício. Mas eu estou com um tempo muito curto, eu só teria meia hora. E aí entra naquela história lá, o que é melhor? Eu não fazer meia boca, pular o dia e no dia seguinte fazer direito. Então, ou seja, alguns conflitos aí de reflexão que eu estou passando aqui, porque eu acho que isso está tá na vida de todo mundo. Sim. Sempre você é acometido desses atropelos, e como é que a gente busca essa inteligência e como é que a gente avalia o custo-benefício, a relação de você não deixar de fazer uma coisa que era importante, ou é preferível fazer pela metade, mas não deixar de fazer, porque aí essa é uma dúvida que eu tenho. Sim. Às vezes eu vou lá, vamos supor, eu tenho minha série lá, eu quero fazer essa série toda, né? Eu uso séries alternadas, né? Tá. Eu uso um tipo de exercício num dia, outro tipo de exercício no outro, e tal, beleza. Aí aquele lá, 7 exercícios que eu teria que fazer naquele dia, é melhor eu fazer os 7, em vez de fazer as 3 repetições, fazer 2, ou somente fazer 2 e deixar, ou fazer 3 e deixar 3 ou 4 para fazer no dia seguinte e fazer um outro tipo de administração. Então, são as dúvidas que acontecem, mas eu acho que cabe a gente pensar, porque o ruim de tudo é atropelar e fazer tudo mal feito. Aí eu acho que... Ou não fazer. Ou não fazer Ou não também. fazer. Não Então, sei. aí eu acho que assim, a maior inteligência é o conhecimento do seu próprio corpo, né? É você conhecer o seu próprio corpo, saber quais são os seus limites. Tá muito cansado? Porque a sua atividade foi estressante, você vai ter só 20 minutos, 30 minutos para executar uma série que você leva 1 hora. 1 hora, pois tá? é. Para poder fazer. Uhum. Então, assim, mas eu tô cansado, mas eu quero ir. Vai ser muito melhor você ficar em casa e descansar, porque você tá cansado, seu corpo tá cansado. O risco que você corre de se machucar é muito grande nesse dia, tá? Não porque você vai fazer com pressa, porque às vezes você vai fazer um exercício que o teu músculo já está muito cansado para poder executá-lo. E aí é onde você acaba se lesionando. Se lesiona na hora que você está executando? Não, às vezes se lesiona na hora que está guardando um peso. Então, assim, por isso, tá muito cansado a ponto de falar, nossa, não, eu vou por obrigação. Melhor descansar. Descansa aquele dia, recupera aquele tempo ali que você perdeu outro dia, tá? Agora, não tô
tão cansado. É só uma questão de tempo. Não vou ter a 1 hora, só vou ter os 30 minutos. O que que eu faço? Já no teu caso, que você faz séries alternadas, melhor você ir, você demora 1 hora para fazer 3 séries de cada, então faz 2. Faz uma série bem feita, e aí conversa com o profissional que estiver do seu lado, porque de repente você vai fazer o quê? Eu faço 3 séries de 10 repetições. Então hoje eu só vou ter tempo de fazer uma série de 10 repetições. Então o que que eu vou fazer? Posso aumentar um pouquinho mais a minha carga? Isso. Porque aí eu vou fazer somente uma série, mas eu vou estar trabalhando um pouquinho mais, com uma carga um pouquinho mais alta, porque eu sei que eu não vou fazer as outras 2 séries. Exato. Entendeu? Então, assim, é uma forma de você ir executar, mas também tá se preservando de não se machucar. Coincidência. Ou não Hoje mesmo, fazendo meia hoje boca. mesmo eu fiz isso. Eu tive que fazer uma adaptação, que o tempo estava um pouco curto, mas fiz legal, mas fazendo uma reduçãozinha nas quantidades. Isso, então, aí você pode reduzir a quantidade, Isso. você pode aumentar o número aumentar um pouquinho o peso, tá? Ou aumentar a repetição Ou aumentar a repetição, Pronto. exatamente. Tá. Ou você pode fazer exercícios combinados. Por exemplo, eu faço um bíceps e vou fazer um bíceps junto com um agachamento. Tá? Vou fazer um bíceps junto, um tríceps, e aí logo em seguida eu vou fazer um outro exercício de perna para poder aumentar. Não vou ter um tempo de descanso tão Certo. longo, sabe? Uhum. Então, assim, tudo isso Mas dá tipo pra poder B7, né? administrar. Tipo Tipo um B7, B7, né? exatamente. Que também é uma forma de treinamento, né? Vou fazer exercícios que eu perceba que o meu ritmo cardíaco aumenta um pouquinho mais, né? Exercícios como um agachamento, junto com um desenvolvimento, porque aí vai trabalhar um pouquinho mais Mas sempre a é bom dar um alô musculatura. pro profissional que está lá, Com né? Pro certeza, professor, por dá um isso alô. que, Legal. exatamente, por isso que o professor está ali, chama ele e pede, olha, só tenho tanto tempo para poder fazer, o que que eu posso estar fazendo aqui, Uhum. sabe? É o mais seguro a Beleza. se fazer, Boa, tá bom? muito bem. Maravilha. Silvânia, veja só. A gente sabe que cada caso é um caso, depende da pessoa, depende se tem algum comprometimento, mas vamos pegar um idoso 60 a mais, que não tem nenhuma comorbidade mais séria e tal, e ele quer, de alguma forma, ter um padrão mínimo, um protocolo, do tipo assim, eu não vou ser um rato de academia, eu não quero ter também minha vida fora, mas o que que você considera básico em termos de exercício? 3 vezes na semana, fazendo um dia aeróbico, não aeróbico. Como é que você acha que poderia ser esse padrão mínimo para o idoso que quer ter o mínimo de autonomia e funcionalidade? Ele fazer de 3 a 4 vezes na semana de um trabalho aonde vai desenvolver essas valências de coordenação, agilidade, força, equilíbrio e velocidade. E aí vai estar distribuído nesses 4 dias, tá? Para isso, vai ter que ter ali o profissional para poder orientar, né? E aí ele pode fazer exercícios que vão trabalhar mais dentro da sua funcionalidade. O que que é isso? Ele precisa estar fazendo uma cadeira extensora e flexora? Às vezes, não vai ser o mais importante ele fazer uma cadeira flexora e extensora, mas vai ser muito importante ele fazer um agachamento. Por quê? Porque se você for pensar no movimento de sentar e levantar para ir no vaso, de sentar e levantar de um sofá, de uma cadeira, o movimento que mais se assemelha é um agachamento. Se você for pensar num exercício em que ele vai precisar fazer uma puxada, uma remada, por quê? Ele vai ter que elevar o braço, então ele precisa ter essa funcionalidade de conseguir elevar o braço para poder tomar um banho. Então, buscar esses exercícios que são mais funcionais, Legal. que se aproximam mais do movimento que eu preciso, do que necessariamente estar fazendo exercícios que o objetivo é mais estético. Uhum. O objetivo é mais hipertrofia, como de repente fazer uma cadeira adutora, Fica musculoso, abdutora, né? exatamente, um exercício isolado de bíceps e tríceps, porque não é uma pessoa que vai ter um tempo grande para poder estar indo na academia. Então ele tem que fazer algo que ele vá sentir o resultado rápido também, porque senão ele vai desmotivar. Então, se ele não é um rato de academia, se ele já faz o exercício buscando só uma qualidade de vida, buscando melhorar, ele tem que melhorar a sua funcionalidade. Dificilmente
ele vai melhorar a sua funcionalidade fazendo exercícios somente, tá? Fazendo somente exercício de cadeira extensora, flexora, adutora, abdutora, panturrilha, que embora a gente vê muito hoje em dia se falando que a panturrilha é o segundo coração, a gente precisa treinar. A gente precisa treinar. Só que a gente não pode treinar todos os dias e ficar igual às vezes eu vejo em plataformas tipo Instagram, Facebook, enfim, essas que vão mostrando aí alguns exercícios para a terceira idade, que a pessoa fica ali fazendo 60 repetições de ponta do pé subindo e descendo. Isso dali vai fazer com que ele se lesione, fácil. Então, esses cuidados tem que ter na hora de prescrever um exercício. Então, tanto o profissional, ele tem que ter esse conhecimento de que, assim, ó, qual é o objetivo? O objetivo é a funcionalidade, ele quer ganhar qualidade de vida, então eu vou buscar esses exercícios que se aproximam mais dessa funcionalidade. Senão ele não vai ter resposta. Eu estou chegando à conclusão, eu quero que você me autorize a essa conclusão ou não, de que o 60 a mais precisa necessariamente ter um profissional que o assista, porque o protocolo básico, quando a gente vai nas academias, é uma coisa muito, assim, algo que você não tem geral e que você não tem algo específico, né? Então, quer dizer, o 60 a mais, se quiser fazer exercício de maneira estruturada, precisa ele tem que procurar um bom lugar. Com certeza, é isso mesmo? Infelizmente, é uma realidade. Eu digo que, assim, ó, eu sou formada em Educação Física há mais de 25 anos. Então, eu sou da geração que buscou realmente incentivar as pessoas a realizarem exercício físico. Só que a gente teve uma generalização muito grande e a gente caiu muito a qualidade, né? Então, assim, hoje a gente precisa realmente ver o espaço onde a gente está buscando treinar, seja ele num estúdio, seja numa academia, questionar desse profissional, né, o quanto ele tem de conhecimento ou não, e exigir que realmente te oriente, sabe? Eu acho que, assim, independente do tamanho da academia, porque nem sempre as academias, geralmente, que têm um trabalho mais especializado, elas têm um ticket alto. E às vezes nem todo mundo pode pagar. Mas se você está pagando um lugar que se propõe a te dar um treinamento físico, então exija que aquilo seja feito de fato. Sabe? Então, assim, eu acho que as pessoas têm que ter o conhecimento do que elas precisam e o que elas desejam de fato. E aí cobrar. Cobrar realmente que esses profissionais lhe atendam com qualidade. Porque senão a gente não vai ter mudança. A gente não tem uma fiscalização, aí a gente tem... autorresponsabilidade, né? Autorresponsabilidade, Eu sou muito crítico. Eu tenho observado com muita criticidade e depois que a gente depois que a gente mergulhou mais a fundo no mundo aqui do envelhecimento, da longevidade e tal, o olhar crítico tem sido aguçado e eu tenho visto que há muito espaço para melhorar. Realmente, por esses ambientes. Acho que o Brasil precisa, até mesmo em termos de legislação, em termos de fiscalização, precisa melhorar para isso, para o bem da saúde da população e da população idosa que aumenta, que vai continuar aumentando. Exatamente. E que a gente sabe que precisa se exercitar, mas estou achando que tem um meio de campo meio embolado aí, que está precisando de avanço, né? Mas eu vou aproveitar, já engatar uma outra pergunta aqui, dentro desse assunto da funcionalidade, que isso é muito legal, realmente. Função é você fazer o que precisa, a princípio fazer o que precisa, né? Exatamente. E aí vem um item, uma preocupação, que a gente já comentou aqui em episódios anteriores e tal, a questão do risco do idoso, o risco da queda, né? Então, a queda é um grande risco, é um problema, às vezes leva a óbitos, né? Sim. E tal, por conta disso. Então, é um perigo. E aí, perguntando objetivamente, quais são os exercícios mais indicados, mais importantes que as pessoas deviam estar atentas para fazer de maneira que se fortaleça e se previna para a queda, né? Então, os exercícios mais importantes para poder fazer um trabalho de equilíbrio de fato são esses exercícios que a gente propõe, onde a gente trabalha o que a gente chama de propriocepção, que é justamente trabalhar a extremidade dos pés, né? Onde a gente vai estar proporcionando um desequilíbrio, assim como a gente vai estar proporcionando um reequilíbrio, né? Então, a gente trabalha dentro desses exercícios de propriocepção
essa desorganização do sistema. Então, a gente desorganiza, organiza, desorganiza, organiza. São exercícios muito simples. São exercícios simples como caminhar com obstáculos, né, em que ele tem que vencer aqueles obstáculos. São exercícios onde a gente vai trabalhar em cima de uma plataforma, como uma plataforma de espuma, tá? Mas ele vai fazer um agachamento ali naquela plataforma, que gera uma instabilidade muito grande. Sim. Sabe, nas academias, aquele buzu? Então, aquele buzu, aquilo ali. Buzu, exatamente. É trabalhar ali pisando, fazendo como se fosse uma escada mesmo, e aí você vai estar estimulando. Então, assim, veja que mesmo dentro de uma academia, a gente tem condições de trabalhar isso. Só que a gente não vê trabalhando dessa forma, né? Porque é um trabalho direcionado. Se você falar assim, tá, mas eu estou trabalhando força. Você trabalhar força não te garante que você não vai cair. Você precisa trabalhar o equilíbrio, propriamente dito, a coordenação e a agilidade, junto com essa força. Junto com a força. Junto também, com a claro, força, que a força exatamente. É importante, claro. mas ela não pode ser trabalhada só isoladamente. E o que eu tenho visto muito na prática é isso. ênfase na força. É mais ênfase na força. A força é extremamente importante para a gente adquirir a massa muscular, para a gente aumentar a densidade mineral óssea. Isso é extremamente importante. Então, assim, quando os médicos indicam que vá para a musculação, ok, realmente precisa ir. Mas quando ele vai para a musculação, o profissional que está ali, na hora de orientar, ele tem que saber que é muito mais do que só colocar no aparelho para poder trabalhar a força, né? Então, nesse sentido, é que eu falo que assim, é necessário mesmo trabalhar essa parte de equilíbrio ou com esses objetivos, tá? De estabilidade. Quer ver um exercício que é simples? Fechar os olhos. Fique em pé, feche os olhos e tente perceber a sensação que vai dar nas plantas dos seus pés. Se você ainda fizer isso e retirar, com os olhos fechados, retirar um pé do chão, você vai ver como você desequilibra. Desequilibra e muito. Por quê? Porque quando a gente vai envelhecendo, a gente vai perdendo as capacidades, os 5 sentidos, né? Então, se a gente obstrui um dos sentidos, como no caso a visão, a gente tem que estimular essa outra região, que é a dos pés, que é a dos ligamentos, dos joelhos, do quadril. Então, assim, isso é uma forma de se trabalhar. É uma forma simples de se trabalhar, só que, mais uma vez, com muito cuidado, né? Tá certo. Eu vejo realmente, assim, pouco trabalho nessa linha, né? Muito Sim. mais a preocupação mesmo. Eu observo que é isso, muito mais força e tal, mas esses exercícios mais específicos para equilíbrio na rotina das academias de ginástica eu vejo muito pouco. Aí você vê aonde? Às vezes a gente vai encontrar esse tipo de trabalho no Pilates, mas é a mesma coisa. Não é simplesmente chegar num aparelho de Pilates e colocar para fazer o exercício no Pilates. Ele tem que trabalhar essas valências. Força, equilíbrio, agilidade e coordenação. Porque senão vai ser, e é isso que eu tenho visto, tá? Na prática, uma repetição do que acontece na academia, a gente está propagando no Pilates. Então, hoje em dia eu vejo muito as essências, né? Tanto a essência do treinamento físico na musculação quanto no Pilates se perdendo porque a gente não está dando atenção nas regras básicas dessas duas atividades. Então, assim, trabalhando no Pilates ainda é para se trabalhar equilíbrio, a gente consegue ter um trabalho melhor do que na musculação. Mas isso não quer dizer que na sala de musculação não se dê para poder trabalhar, tá? Outra área que eu vejo que assim, o trabalho é mais efetivo, mas é pouco indicado, é as atividades funcionais. O que são as atividades funcionais e que tem aí profissionais que têm estúdios que trabalham a funcionalidade? São trabalhos onde é feito com o próprio peso corporal, não tem um aparelho de musculação, de fato, tá? Ali, mas ele trabalha com peso, trabalha com elástico, trabalha com esses implementos que você mexe muito com a estabilidade. Então, assim, essas academias que fazem treinos mais funcionais, eles se aprimoram mais
dessas qualidades, dessas valências físicas que a gente tem que trabalhar e que deveria estar trabalhando tanto no Pilates quanto na musculação, e que às vezes a gente não trabalha, né? Eles acabam trabalhando um pouco mais, tá? O único problema é que a carga, que aí a carga é o peso em si, ele acaba sendo reduzido. Uhum. Porque ele vai ter ali no muito um querobel e aí um idoso vai pegar um querobel ali de 3, 4, 5 quilos, que já é muito, né? Um pezinho, uma caneleira. Isso dá uma resposta? Dá uma resposta. Mas ele não tem, às vezes, um ganho de massa muscular tão expressivo. E a yoga seria cumpriria uma boa parte disso, né? De funcional Não. para esse aspecto de equilíbrio, de força e equilíbrio. Ele Força e trabalha um equilíbrio. pouco da parte de força e de porque eu equilíbrio já e pratiquei. trabalha um pouco da parte de alongamento também, Sim, flexibilidade, também. mobilidade. Então, assim, é muito interessante, tá? Uhum. Só que aí assim, são atividades muito específicas. Uhum. O que eu vejo não é de contraindicação, tá? Mas é de cuidado para se fazer um trabalho no yoga com o pessoal acima de 60 anos. Primeiro é que o trabalho ele tem que ser gradativo. Então, o profissional que estiver orientando tem que ser aquela coisa de Tô dando saber. risada porque caiu minha ficha agora. Eu fiz yoga desde 5 anos, mas eu era bem mais novo. Mas eu toparia até, Vadei, de toda maneira. Mas assim, ó, não é porque agora eu não possa fazer, pode fazer. Mas, e aí, assim, o que eu tô falando dessa questão do cuidado é porque são as coisas que a gente vê no dia a dia, né? Então, assim, a pessoa começa a fazer o yoga porque trabalha respiração, porque trabalha concentração, isso é excelente, tá? Porque trabalha essa parte de mobilidade, flexibilidade, só que yoga são posturas, certo? Exato. Como posturas, eu tenho que respeitar o limite do corpo do meu aluno. E o meu aluno também, ele tem que entender que ele está fazendo uma aula em grupo e que essa aula em grupo não é uma competição. Você não tem que estar aqui e tem que fazer o mesmo movimento que o meu vizinho ali do lado, que já tá, que de repente começou ontem, tá? Mas ele tem uma flexibilidade diferente e tal, então ele vai conseguir fazer uma posição que você não vai conseguir fazer, entendeu? Então isso numa aula em grupo é que depende muito do profissional, para que ele tenha esse feeling de poder virar e falar, olha, fulano, você vai fazer só até aqui, para não se machucar. Assim como você tem que perceber que aquele aluno é extremamente competitivo e que, de repente, olha só, ele está fazendo aquela posição ali só porque o outro conseguiu. E ele não tem condições físicas de fazer, porque é uma coisa que é muito importante no idoso, é que a gente vai perdendo, não é que a gente vai perdendo, a nossa musculatura, ela tende a partir dos 30 anos, ela tende a ter uma mudança no processo de fibras. Então, a gente vai adquirindo mais fibras colágenas do que menos fibras elásticas. Se eu tô com mais fibras de colágeno e que essas fibras são mais resistentes, as minhas articulações, elas tendem a ficar mais rígidas. Então, se eu fico com uma articulação mais rígida, para eu poder fazer um alongamento numa posição muito grande, eu posso fazer uma distensão, entendeu? Então, isso vai depender de quê? Depende da idade? Não, depende da tua mobilidade. Se você tiver uma boa mobilidade, pode ser a idade que for, você vai conseguir fazer o seu yoga. Então, na verdade, a gente cai de novo no mesmo processo, que é o cuidado do profissional com o aluno, e também o entendimento do aluno do teu corpo, do teu autoconhecimento, né? Porque, na verdade, é isso. É eu que tenho que saber quais são os meus limites. Eu tenho um exemplo, assim, ó, de yoga que eu acho muito interessante, que é uma aluna minha e ela fazia canto. Então, assim, é uma pessoa há mais de 60 anos. E aí ela começou a praticar canto. E ela praticava canto 2 vezes na semana, fazia pilates, musculação, e aí começou a fazer o yoga num determinado dia. E aí ela começou a apresentar uma dor na região da coluna, impressionante, na região da coluna mais alta ali, que é T12, que é onde pega o diafragma. E não tinha nada que justificasse, a princípio de movimento, que tivesse lesionado. E já tinha feito vários exames e assim, nada. Na imagem não aparecia nada. E a dor dela era pontual ali naquela região. E o que foi? Ela estava fazendo muita aula de canto, mais o yoga.
Então, trabalhando muito esse muito a pulmão. musculatura diafragmática, Pois é, e aí aonde o diafragma se insere, ali atrás, na região mais alta, ali próxima à T12, ele se insere ali, ela estava ativando demais aquela região e era onde estava fazendo tantas contraturas. Como no yoga, ela precisava fazer alguns movimentos que rotacionava, na hora de rotacionar, ela sentia muita dor. Então você veja, a atividade estava errada? Ela fez o posicionamento errado? Não, ela não fez o posicionamento errado. Só que ela estava com uma hiperatividade numa musculatura. Por quê? Porque ela estava se preparando no final de ano para fazer as apresentações, então estava fazendo muita aula de canto. Qual foi a solução? Escolher. O que você quer fazer agora? Não, agora eu tenho Agora um ela tinha que objetivo cantar. de cantar. Então vamos parar o yoga um período, canta, treina o que você precisar treinar, depois você volta de novo, porque você não vai ficar fazendo apresentação o ano inteiro, né? Então, assim, é isso que eu falo Essa de conhecer o inteligência. corpo, essa inteligência, Tá certo. entendeu? Vou até pegar um gancho com relação a essa coisa de fazer as coisas erradas. Eu tomei conhecimento de um exercício, está até circulando na internet, de um aluno que foi fazer um movimento na academia acho que de supino, e teve um acidente terrível que parece que destruiu no peito. Você sabe alguma coisa nesse sentido? Eu vi, assim, é um vídeo que está circulando bastante, né? Então, aí a gente tem várias hipóteses, né, que a gente tem que ver. Assim, eu não acompanhei a matéria, então, assim, não sei o que acabou acontecendo. Eu vi o vídeo onde a barra rola da mão, né, e bate no peito. E também não sei, assim, quais foram as consequências, porque logo em seguida ele levanta, dá acho que uns 2 ou 3 passos e cai e já vai a óbito, né, logo. Então, assim, também não sei se de repente nessa queda da barra, se de repente quebrou algum osso, né? Se de repente ele já estava passando mal e assim se sentiu mal na hora de fazer essa pegada, não de fazer a pegada na barra, mas na hora que ele vai colocar a barra no suporte, se de repente ali ele já estava passando mal, assim meio tonto, não conseguiu o apoio para poder colocar, ou se foi mesmo só a questão da pegada. Porque o que acaba acontecendo? Existem variações de pegadas para esses movimentos, como existem variações de pegada para vários outros tipos de exercício. No supino, no bíceps, às vezes para poder fazer numa cadeira abdutora e adutora, às vezes, eu não sei se vocês já viram as pessoas chegando o tronco mais à frente, mais atrás. As cadeiras? Sim, eu mesmo já fiz essa variação. Exatamente, por quê? Modifica ali essa variação um pouquinho e a percepção que a gente tem é que está trabalhando mais um feixe muscular ou outro, né? Quais são os cuidados que a gente tem que ter? Primeiro, a gente entender o que a gente está fazendo ali. Então, assim, mais uma vez, a questão do profissional está ali por perto. Esse tipo de pegada que você faz para poder ter um ganho diferente em um determinado feixe muscular é uma coisa muito precisa, sabe? Então, assim, é algo que tem que ser uma pessoa que está ali buscando detalhes. Então, ele já está com uma musculatura extremamente desenvolvida e está buscando ali a perfeição em algum sentido. Não é o que a maioria da população precisa. Então, vamos fazer o básico com segurança, né? Porque, assim, isso realmente é o melhor. Então, assim, essas variações, elas são tão importantes, assim, para uma pessoa comum? Não, não são. Elas não vão fazer grande diferença. Agora, se você vai executá-las, execute com cuidado e com uma pessoa lhe acompanhando, principalmente os exercícios de barra livre. Então, acontece muito no supino, acontece muito acidente no agachamento de barra livre, acontece muito acidente no leg press, por exemplo, principalmente o leg press 145, que é aquele que você deita e coloca a perna. Tem acidentes ali que acontece porque a pessoa, na hora de travar a máquina, não trava corretamente, segura em cima para poder se levantar, e aí na hora de segurar a barra desce, bate no joelho e assim, já vi acidentes horríveis, né, nesse sentido. Então, assim, essas pequenas variações fazem uma diferença muito grande para quem está buscando muitos detalhes e já está ali com um músculo muito desenvolvido. Agora, a grande maioria não vai fazer diferença.
É só Silvânia, mesmo para... eu vou. Sofisticar e criar riscos desnecessários. Isso. Pois é, isso aí que é o perigo, né? Que a Isso turma se. exatamente. E aí o que eu vejo muito é assim, ó, por que que a gente não vai fazer o simples, sabe? Para poder ter resultado. Por que que a gente tem que ficar fazendo malabarismo? Uhum, E aí isso, gente, é o que leva às grandes lesões, uhum. sabe? Às vezes, assim, respeite ali o profissional, né? Respeite a idade de quem está executando, sabe? Busque trabalhar com o máximo de segurança possível. E a pessoa que está executando também, tente buscar a segurança. Uhum. Porque às vezes a gente vai acabar se lesionando numa coisa que que foi uma besteira. Foi uma besteira a ser executada. Bom, então, vocês estão vendo aí quanta coisa boa, quanta dica boa a Silvana está passando aqui para gente. Então, ainda fica mais um pouquinho, porque ainda tem mais aqui alguma coisa que nós vamos trazer de informação boa para vocês. E aí, pedindo, como das vezes anteriores a gente sempre pede, né? Interaja aí, faça algum comentário. Qual é a sua realidade? O que é que você já observou de situação em academia, por exemplo, na prática de atividades, exercícios, etc. O que é que chamou mais atenção? Das coisas de hoje ficou alguma dúvida? E aí a gente pode interagir com a convidada, né? E aí a Silvana pode depois dar algum esclarecimento adicional que vocês venham a demandar aí nos comentários. Então, isso enriquece muito, né? O episódio, o nosso papo aqui, com essa participação que o conteúdo fica melhor cada vez mais, né? Então, contamos com vocês e fica mais um pouquinho, que eu vou fazer mais uma última questão aqui para a Silvânia. É o seguinte, Silvânia, a gente nota que já comentou aqui que tem uma certa limitação da orientação dos profissionais de uma maneira geral. Se você não está com o seu profissional individual, né, que está te acompanhando ali, existe às vezes um gap aí de acompanhamento e as pessoas podem correr riscos, né? Beleza. Agora, por outro lado, a gente também, né, sabe que existem alunos que se acham, né? Então, se um profissional chegar a depender da abordagem, eles vão ser rechaçados e tal. A gente sabe que existe essa realidade aqui. Mas como a gente está aqui buscando orientar para a pessoa idosa no sentido de segurança e de que se melhore os processos que a gente acha que tem espaço para melhorar nos ambientes de exercício físico, queria pegando a sua experiência, essa sua vivência toda, como ser minimizada essa situação, como que deveria os profissionais chegarem mais perto na abordagem para os alunos e como pode até também minimizar eventual conflito com o aluno também, que não Sim. quer ser abordado e tal. Sim. Essa é a questão. Então, a gente volta de novo na questão da capacitação, né? A partir do momento que eu busco me especializar cada vez mais como profissional e busco conhecer aquilo com que eu estou trabalhando, cada vez eu vou ter mais autoridade sobre aquele assunto. E aí, a partir do momento que eu tenho mais autoridade, que eu tenho seriedade e que eu compreendo o que eu estou fazendo, é muito mais fácil de você ser aceita, mesmo por esses pacientes, por esses alunos mais difíceis. Uhum. Por quê? Se ele vem com questionamento e você responde de forma muito insegura, você acaba que cai no descrédito. E isso é verdade. Se eu chego para qualquer um profissional de uma determinada área, faço um questionamento e eu vejo que ele não tem segurança para poder falar, eu vou ficar com o meu pé atrás. Isso não é difícil de acontecer em academia. E o que é pior, né? Principalmente nas academias, assim, com o público idoso acontece da seguinte forma com o idoso. A gente tem mania de achar que o idoso ele é frágil, que ele é um bebê, né? E aí a gente começa a fazer tudo no diminutivo. Coloque sua mãozinha aqui. Coloque sua... Não é verdade? É verdade. Coloque sua mãozinha aqui, faça assim, seu pezinho ali. E não é. Primeiro, ele não é frágil. Segundo, ele precisa ter o mesmo respeito, né? Você pode até falar com carinho
de repente porque você tem uma intimidade e aí falar alguma coisa no diminutivo e tal, mas não menospreze a capacidade daquela pessoa que está ali porque ela é idosa. Uhum. Isso é a primeira coisa. Então, assim, no sentido do idoso, eu acho que é esse cuidado da forma como você vai abordar. Geralmente, eles não são tão reativos, Não são. sabe? Acho que Geralmente, eles não são. não. Geralmente, o que acaba acontecendo com o idoso? É isso da infantilização, que aí é do profissional para o idoso, que ele acaba fazendo essa infantilização, e aí alguns idosos acabam, assim, por ser mais sérios, por ter um outro perfil, acabam deixando de lado, né? Então, eu acho que, assim, o profissional, ele tem que ter esse feeling de entender, e segundo, às vezes, ele quer mais conversar do que fazer a atividade em si. Então, é você mostrar para ele que, olha, beleza, vamos conversar, mas você também precisa fazer isso, isso e isso. Então, é aquela coisa do conhecimento de fato, né? E no idoso eu vejo uma coisa assim que é muito importante. Às vezes, ele acaba vendo uma determinada informação ou porque pegou uma informação com um amigo e não sei o quê, e aí ele quer reproduzir aquilo porque o amigo está fazendo. Não, espera aí, vamos entender qual é o seu processo, e aí vale mais uma vez a experiência de você ter conhecimento e entender por que você tem que mudar o seu exercício e não pode fazer igual ao do outro, né? Então, por exemplo, vocês têm biotipos diferentes. Não é porque você está fazendo um exercício com, sei lá, uma carga X que você vai poder fazer com a mesma carga, porque são biotipos totalmente diferentes. Então, eu tenho que ter capacidade de mostrar isso. A partir do momento que eu faço isso, eu já tenho respeito, porque ele vai ver que, assim, olha, tem segurança no que você fala. A pessoa, às vezes, um pouco mais nova, e aí que a gente estava falando com relação à questão das academias, né? E que, às vezes, é mal orientado, outras vezes não tem orientação nenhuma, mas eu já vi muitos alunos também, né? Isso já aconteceu comigo, de, às vezes, a pessoa chegar, homem principalmente, mulher numa academia de musculação, e o homem fazendo ali um exercício de força, ele olha para você, olha para o teu corpo e fala: o tamanho do meu braço, essa menina querendo me corrigir aqui. Então, assim, mostra que você tem conhecimento. Varia um pouquinho o exercício dele para que ele possa te mostrar, para que você mostre resultado, né? Porque a partir do momento que você apresentar para ele conhecimento e que você mostrar que, olha, pequenas variações, não é variações de pegada, mas de estilos de exercício, vão lhe trazer um benefício melhor, ele vai começar a te respeitar mais. Então, assim, eu acho que o fato de estar dentro de uma academia e a pessoa não te respeitar como profissional é muito mais culpa do profissional do que do cliente. Agora, o profissional ele tem que ter conhecimento e sabedoria para poder lidar, porque são públicos diversos, às vezes a pessoa está indo ali para desestressar, já está com um problema enorme, então a gente tem que entender aquele ambiente em que a gente vive, né? Mas eu acho que negligenciar isso Tá não certo. tem desculpa. Isso, legal. Maravilha, excelente. Olha. Muitas informações É. interessantes. Por favor, como o Datri falou, compartilhem, comentem, perguntem, porque a gente precisa desse estímulo para continuar produzindo material de qualidade para todo aquele que tem mais de 50, 60 e quer viver com saúde. Não Isso. importa só ter tempo de vida, tem que ter qualidade de vida. Estou muito satisfeito aqui com a Muito nossa legal. convidada hoje. Excelente. Muito obrigado. Que bom que vocês gostaram. E nós pedimos também que você coloque as suas informações no final do vídeo. Nós vamos descrever um pouquinho dos seus dados e tal. E quem quiser, como eu falei, ela tem uma clínica aqui e é sócia de uma outra, né? Você pode falar um pouquinho? Sim, eu tenho uma clínica na Asa Norte, né, que é a Renove Físio. Lá a gente faz um atendimento nessa parte de gerontologia, na parte de reabilitação física, na parte de treinamento físico, e aí a gente tem profissionais especializados em neuros, pessoas especializadas na parte de traumatortopedia, educadores físicos, fisioterapeutas, né, para poder dar esse suporte. E temos também uma clínica que é de Pilates, no Noroeste. E aí são esses dois, e a gente está aí buscando para fazer um trabalho multidisciplinar, que vai ser o desafio para 2026. Então a gente está buscando aí um trabalho que
Nosso objetivo vai ser trabalhar basicamente com as pessoas da terceira idade, com pessoas com deficiência muscular, né? Então com um quadro sarcopênico de fato, mas a gente vai buscar fazer esse trabalho em conjunto com outros profissionais de saúde, médicos, educadores físicos, fisioterapeutas, dentro de um outro ambiente. Então, em 2026 vamos ter algumas mudanças. Ok, parabéns pelo trabalho, né? Obrigada. E muitíssimo obrigado, né, Dato? Vamos ficar lá. E nós vamos, essas informações, nós vamos colocar na descrição do vídeo, né? Então, na apresentação do episódio aí, a gente coloca os dados onde você pode ser encontrada, pode ser buscada, né? E você passa aí o que você achar interessante para a gente colocar lá na descrição, né? Muito obrigado, né, pela sua presença. Foi muito esclarecedor. A gente, com certeza, trouxe muita dica e informação valiosa para o pessoal que acompanha aqui o Longevidade Cast, porque esse que é o nosso negócio aqui. Qualidade, viver mais e tal, mas com qualidade. Lembrando sempre daquela frase que eu gosto muito: a ideia é morrer jovem o mais tarde possível. Muito bem. Essa é a grande sacada. Né? É verdade. É isso. Obrigado, viu, Muito obrigada a vocês pela oportunidade. Obrigado. Bom, obrigada.